Capítulo 53 acabou de ser cantado aqui nessa manhã. Isaías capítulo 53. Eu vou ler a partir do verso 4 com os irmãos. Livro do profeta messiânico Isaías capítulo 53, verso 4 em diante. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e a nós o reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ainda intercedeu. Senhor Deus e eterno Pai, nesta manhã, Senhor, queremos te louvar, queremos dizer aleluia, queremos dizer glórias a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Ó Deus, como é bom poder desfrutar da comunhão que há em Cristo Jesus e poder nos alegrar por aquele túmulo estar vazio, porque teu filho foi obediente até a morte de cruz. Mas o Senhor também o exaltou de tal maneira que lhe deu um nome que é sobre todo nome. E nesse exato momento, mesmo que em seu Espírito Santo se faz presente aqui entre nós, João o viu assentado à destra do Pai. Ó Deus, que um dia possamos ver a tua face, Senhor Jesus, assentado em um alto e sublime trono, e todos nós reunidos nas grandes bodas do Cordeiro, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, e digno de louvor.
Enquanto isso, Pai, te renderemos ações de graças e louvores aqui na congregação dos santos. E desejamos habitar na casa do Senhor enquanto nós vivermos. Peço as bênçãos do Senhor sobre cada vida aqui nesta manhã, sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto de Isaías é um texto bem conhecido. Como eu disse, foi até cantado aqui nesta manhã, que ele levou sobre si as nossas dores. Cantamos e celebramos no domingo, manhã de Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus. Ele foi, todos sabem, que ele foi morto, crucificado na sexta-feira, ao qual chamamos de sexta-feira da paixão. Foi a sexta-feira que ele morreu pelos nossos pecados. Jesus havia feito uma promessa em todo o tempo aos seus discípulos, de que ele não passaria de 3 dias e que ele iria ressuscitar. Meus irmãos, mas o que Jesus passou até o momento da sua morte, Isaías, o profeta messiânico, há 740 anos atrás, já havia previsto e notificado. Nós cantamos a ressurreição muitas vezes e vivemos esse dia, e muitos não têm a exata compreensão ou por que Jesus morreu ou quem matou Jesus. Uns dizem que foram os romanos, outros dizem que foram os judeus, outros dizem que foi porque Judas o traiu e então o entregou e ele morreu. Sempre achando culpa, claro, toda a humanidade tem a culpa na morte de Jesus. Mas o tema da mensagem dessa manhã é quem matou Jesus. Afinal de contas, vamos decidir hoje. Vamos entender de uma vez por todas. E se você já entende, você vai concordar comigo. Então, quem matou Jesus? Isaías começa aqui no verso 4, o texto, em divisão de versículos, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Antes, no cântico de Isaías, na sua profecia, ele vai dizer, no final do capítulo 52, que ele não tinha beleza nem formosura para que ninguém o desejasse. Isaías diz que ele não era alguém que chamaria a atenção, ele não teria uma estrutura, humanamente falando, que chamasse a atenção de todos. Não havia beleza, afinal de contas ele era um homem simples. E Isaías faz questão de dizer que ele não tinha aparência e nem formosura. Diferente do Jesus de Hollywood, diferente do Jesus da Netflix, né? Ele era, de fato, um Jesus, um homem que não tinha nem beleza, nem formosura, e não é tão pouco aquele Jesus do quadro antigo, né? Aquele Jesus lá, né? Todo mundo tinha um quadro, a maioria das pessoas, né? Os católicos, então, gostam daquele quadro, aquela imagem de Jesus. A questão não é essa, a questão é que há uma discussão e há um pensamento que precisa ser resolvido entre nós para entendermos o porquê que ele ressuscitou. Primeiro, quem matou Jesus, e aqui está ele dizendo, né, já no verso 3, você olha comigo, diz a 33 que diz: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um homem de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Isaías está dizendo isso há 740 anos atrás, 740 anos antes de Cristo, não atrás, mas antes de Cristo nascer. Isaías profetizou 740 anos antes, e há 740 anos antes, ele havia profetizado que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, seu nome seria Emanuel. Já nos finais do capítulo, e acredito que também no final do ministério de Isaías, ali nos últimos oráculos dele, vindo da parte do Senhor, Isaías vai dizer que ele era um homem desprezado, que ele seria um homem que faria um pouco caso,
que ele seria um homem que, como se escondendo o rosto, os homens não iriam fazer caso dele. Isaías está falando isso para a nação de Israel. Isaías está falando isso para o próprio povo de Israel. E ele continua dizendo que certamente ele tomou sobre si. Isaías já profetizava num tempo presente. É interessante isso, que embora sendo uma profecia que iria se cumprir 740 anos depois aproximadamente, Isaías não tinha essa noção, ele não sabia quando essa profecia iria se cumprir, mas ele já profetizava como se aquilo estivesse acontecido. Uma prova exata de que a palavra de Deus, o que está escrito na palavra de Deus, não tem validade. Uma prova de que o que está escrito na palavra de Deus não perde a validade. De Gênesis a Apocalipse, aquilo que Deus disse, Ele continua dizendo até hoje. E uma das coisas que Deus disse e continua dizendo até hoje, que a palavra de Deus diz e ainda continua dizendo, é que esse Jesus que ressuscitou irá voltar para buscar a sua igreja. Irá voltar para buscar os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas no verso 4 ainda de Isaías está dizendo, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. E não sei se você já ouviu esse texto de Isaías sendo usado para a cura física. Embora ele tenha levado as nossas enfermidades, também pode se referir que ele tem o poder de nos curar, pois o próprio Jesus, em vida em seu ministério terreno, curou a muitos, ele curou. Mas a cura que essa humanidade precisa é a cura da alma. Essa cura dessa enfermidade da alma, e essa enfermidade tem nome, ela se chama pecado. E ele levou essas enfermidades minha e sua, ele levou as nossas mazelas, está sobre ele. Ele levou até a cruz todas as nossas transgressões. E quando eu estudava esse texto, eu perguntava a mim mesmo, e por que ainda transgredimos se ele levou as nossas transgressões, se ele pagou os nossos pecados, se ele pegou a promissório escrito de dívida que era contrária a nós e cravou na cruz, e não devemos mais nada, ou não deveríamos dever nada a Deus, porque a promissória de dívida, que era a lei, ele cravou na cruz com a sua morte, dizendo, olha, tetelestai, está consumado. Mas continuamos dia após dia devendo para Deus. É impressionante. Quem matou Jesus é a pergunta que com certeza você sabe a resposta, mas a nível de esclarecimento, de conhecimento, eu trago aqui para vocês que quem matou Jesus foram as nossas transgressões, os nossos pecados que matou Jesus, as nossas transgressões que matou Jesus, o pecado de toda a humanidade. Olha que isso está se referindo aos nossos pecados, e ele já morreu há mais de 2.000 anos atrás, mas ele ressuscitou. Hoje à noite nós iremos falar sobre a morte da morte. Jesus matou a morte. O verso 5 diz que ele foi trespassado, ou seja, ele foi moído, ele foi amassado, ele foi maltratado, ele foi humilhado, ele foi literalmente traspassado por nossas transgressões. Os nossos pecados, a nossa rebelião contra Deus, a nossa rebeldia, a nossa desobediência, foi como uma lança que traspassou o seu corpo. Pelas nossas transgressões ele foi traspassado, olha o verso 5, e ele foi moído pelas nossas iniquidades. Uma geração que não tem convicção de pecado, não consegue entender a ressurreição.
O problema é esse, é que muitas vezes a gente quer cantar, ou quando eu digo cantar, é celebrar, né? Celebramos como igreja, em nossa liturgia, a ressurreição de Jesus, mas o cristão que não tem convicção de pecado, ele não consegue ficar, nem sequer sentir nenhuma emoção pelo que Jesus passou na cruz. Eu não vou usar não vou falar não. Eu não vou usar nenhuma cena de vídeo aqui, de cinema, para comover você, do momento em que Jesus passou, indo para a cruz. Eu não vou usar uma cena aqui, pedir para a mídia, botar um recurso visual, para emocionar você, para envolver você nessa cena, não. Eu só preciso das Escrituras para te provar que os nossos pecados mataram Jesus, as nossas transgressões o moeram, as nossas transgressões maltrataram ele como um homem. Ele veio, e outra questão importante, que eu digo, mas eu gosto de dizer, eu gosto de repetir, até entendermos que o Natal não é sobre o velhinho de barba branca, nem a Páscoa do coelhinho. Mas eu preciso dizer que os nossos pecados, as nossas transgressões, mataram Jesus. Matou Jesus. Transgressão é rebelião contra o indivíduo, contra alguém, contra Deus. Transgressão é a quebra da lei. É como se você pegasse o mandamento de Deus e quebrasse assim seu joelho. Como se você pegasse o mandamento de Deus e jogasse no chão. Isso é transgressão. E tentaram, de fato, os homens que passaram e que fizeram parte da cena na vida real, que mataram Jesus, eles apenas tinham que estar ali naquele lugar. Mas Isaías falou que ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não se trata só de no domingo manhã o túmulo está vazio. Se torna importante repensar o porquê que ele morreu. Ele morreu para sarar a mim e a você dos nossos pecados. Ele morreu para te sarar. Ele morreu para te salvar. Ele morreu para te restaurar. Ele morreu para redimir o homem caído. Ele morreu para nos tirar da condenação. Ele morreu para curar a tua enfermidade, a enfermidade maior que médicos, nem medicina alguma, nenhuma junta médica, por mais especial ou especialista que seja, consegue tratar essa enfermidade chamada pecado. Mas aquele, como diz os nossos irmãos pentecostais, o homem das mãos furadas está aqui nesta manhã. Ele morreu pelos meus e os seus pecados, e as suas mãos continuam furadas, porque ele mostrou para Tomé: toca minhas mãos, toca ao meu lado. E ele já estava ressurreto, e as marcas permaneceram em suas mãos. A marca da lança ainda estava no seu lado. Quando ele disse: toca, Tomé, veja, mas bem-aventurados que não viram e creram. Para que toda a humanidade pudesse observar, e todos nós iremos ver. E eu digo todos, irmãos, todos. Todo homem, todo ser vivente que já passou pela face da terra, que morreu há anos atrás, todos verão a face de Jesus ressurreto. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade para o crente e para o não crente, para o salvo e o não salvo. Todos verão. A diferença é que uns verão para ouvi-lo dizer: aparta-te de mim, maldito, que eu não te conheço. E outros verão a sua face para ouvir-lhe dizer: entra, bendito de meu Pai, para o reino que te foi preparado desde a fundação do mundo.
Precisamos entender o verdadeiro significado da Páscoa. E o significado da Páscoa revela sofrimento, dor, opressão. Muitas dores, enfermidades. Vocês olham os evangelhos e vê o momento da condenação de Jesus. Você vê Jesus perante o sinédrio e cada passo de Jesus. Mateus, ou Lucas, ou Marcos, ou João retrata, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Ele foi reputado como ovelha para o matadouro e não abriu a sua boca. Ele foi para morrer pelos nossos pecados. Ele foi, presta atenção para vocês, a resposta ao porquê Jesus morreu. Quem matou Jesus está no verso 5. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, né? Que a iniquidade é a perversão. A iniquidade é um grau a mais de maldade. Às vezes a pessoa diz assim, mas não tem pecadinho nem pecadão. Você que diz, tem. Tem pecados que Deus irá punir com maior rigor. Está em todas as escrituras isso. Pecado vai ser sempre pecado e vai ferir a santidade de Deus. Mas João escreveu, há pecados que não são para a morte. Esses você olhe, mas há pecado que é para a morte. Esses eu não quero que vocês olhem. Mas é claro que a transgressão é um tipo de pecado. A iniquidade é um grau ainda mais perverso de maldade. É não só o pecado, não só a quebra da lei, mas uma forma deliberada de viver na perversidade da rebelião contra Deus. Isso está dizendo que foram os nossos pecados. Nós lemos aqui, quando ele disse, eu tenho sede, deram-lhe vinagre. Ele disse, eu tenho sede. Aí molharam lá o sopro no vinagre. E quando ele prova o grau de iniquidade, de maldade que o homem poderia alcançar, quando ele prova o vinagre, ele diz, está consumado. Se cumpre a maldade, a iniquidade, o grau de maldade do homem contra Deus. E é para que nós possamos realmente pensar sobre isso. E como eu disse a vocês, eu não preciso usar uma cena de nenhum tipo de série aqui para comover você. Você olha para as suas escrituras, olha para a Bíblia que está em suas mãos, e você vai ver que ele foi oprimido, ele foi humilhado, ele sofreu, mas pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então eu queria resolver uma coisa com você ainda no verso 5. Você foi sarado pelas pisaduras de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nada nesta vida, nada nesta terra tem o poder de oprimir você, de maltratar você, de deixar você enfermo, debilitado, caído, prostrado espiritualmente ou fisicamente. Porque você precisa crer também nesta promessa, que assim como ele morreu, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas continua aqui dizendo para vocês, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a perversidade, a iniquidade de todos nós. E eu me pergunto, Senhor, e por que muitos, mesmo tendo experimentado esse perdão, experimentado essa anistia, experimentado esse grande livramento da morte eterna, muitos ainda vivem desgarrados como ovelhas que não têm o pastor Jesus como seu pastor. Triste do homem que não tem Jesus como seu sumo pastor. Está como ovelha perdida. O verso 7 ainda diz, ele foi oprimido. Tem mais coisas até chegar nessa ressurreição. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelhas mudas perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Não sei se você já viu tosqueando uma ovelha. Ele não abriu a boca.
boca. Por juízo opressor ele foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Aqui está o momento exato da morte de Jesus. Ele foi cortado da terra dos viventes, ele morreu. A sua linhagem, quem cogitou? Ninguém deu importância. Eu fico impressionado porque nós hoje damos certa importância a essa ocasião, mas os homens estavam com o Filho de Deus ali, pessoalmente. Eles estavam com Jesus diante dele. Mas o que eles fizeram? Bateram nele, cuspiram nele, humilharam ele. E aqui está o clímax da humilhação de Cristo por mim e por você. Essa humilhação que ele passou, que ele sofreu, em juízo opressor, da sua linhagem ninguém fez ou deu importância, porque se fosse olhar na genealogia, iria entender o porquê o cego Bartimeu gritou: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas não fizeram caso. Sabe por que não fizeram caso? Porque estavam em busca dos seus próprios interesses. Eles não fizeram caso, pois estavam ocupados demais para examinar as Escrituras. O próprio Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E essa geração vive errante, e muitos vivem como ovelhas sem pastor, vivem errantes, porque não conhecem as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. Sabe o que deveria nos comover nesta manhã? Não só a esperança de que Jesus irá voltar, pois aquele túmulo está vazio. Quando as mulheres foram lá, ouviram: ele não está aqui, porque procura dentre os mortos aquele que vive. Ele ressuscitou. Essa é a nossa grande esperança, de que um dia estaremos desfrutando da vida eterna com Jesus Cristo. Isaías faz questão de dizer que por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido, ele foi moído, ele foi esmagado, ele foi castigado pelos nossos pecados. E talvez alguns possam dizer: meu mesmo não, foi do povo lá atrás, foi o pecado de toda a humanidade. Ali estava o segundo Adão, sem pecado, redimindo a todos nós. E quando eu tenho consciência disso, eu posso desfrutar da vida eterna. Eu posso entender claramente que aquele túmulo está vazio, mas quem matou Jesus foram as nossas transgressões, foram as nossas iniquidades, que infelizmente ainda continua ferindo a sua santidade. De vez em quando, como diz Hebreus, tentam expô-lo novamente à vergonha, ao vitupério, e tentam crucificar o Filho de Deus de novo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, disse Jesus. E muitos estão vivendo essa frieza no amor. Muitos estão deixando de fato de ter compaixão até da sua própria vida, até da sua própria alma. Muitos não têm compaixão de si mesmo, pois eles vivem como se não fossem prestar contas a Deus de como têm vivido. Não tem compaixão, não entende o sacrifício de Jesus na cruz. De vez em quando é bom pensar como seria, onde você estaria se você não estivesse aqui. Aqui que eu digo, não só nesse local hoje, mas se você não estivesse na presença de Jesus. Colocaram ele na sepultura com os perversos, mas com o rico estava na sua morte. Aqui foi o túmulo de José de Arimateia, um homem rico do Sinédrio. Não tinha nem lugar onde enterrá-lo, não
sepultá-lo. Então José de Arimateia, é interessante lembrar isso, que ele emprestou o túmulo dele para que Jesus fosse sepultado. Então, aquele túmulo que está vazio pertencia a José de Arimateia. Era um homem muito rico, do Sinédrio, que disse: não vamos pedir lá para que colocasse nesse túmulo. Por isso Isaías profetiza dizendo: ele estará com um rico na sua morte, porque foi no túmulo de um homem rico, um túmulo chique, um túmulo caro, que ele foi sepultado. Até isso, a palavra de Deus foi fiel em se cumprir. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Você, quando seu filho, eu não sei, né? Mas não sei se você já viveu isso. O seu filho está com uma enfermidade e você tem aquele sentimento de dizer: se eu pudesse, não é assim o sentimento do pai? Se eu pudesse, estaria em mim para meu filho, né, cara? Antes em mim do que no meu filho. Todo pai, todos nós, como Jesus disse, os mais miseráveis, que o filho pedindo pão não vai dar uma pedra. Imagina o Pai Celestial. Mas aqui foi diferente. Foi da vontade do Senhor moê-lo. Foi da vontade do Senhor esmagar o seu filho na cruz. Foi da vontade do Senhor fazê-lo ficar enfermo. Foi da vontade do Senhor que o vírus, né, a virose, vamos usar essa linguagem, o pecado que estava em toda a humanidade estivesse sobre ele. Foi da vontade do Senhor moê-lo, fazê-lo enfermar. Olha aí o verso 10: todavia ao Senhor agradou. Foi do agrado de Deus fazê-lo enfermar, fazê-lo sofrer pelas nossas transgressões. E o Sproul, falando sobre a verdade da cruz em seu livro, vai dizer que nesse momento a ira de Deus estava sendo satisfeita por cada gota de sangue de Jesus derramado. A cada gota de sangue derramado naquela cruz, a dívida estava sendo paga. Pois homem algum teria poder sequer aquisitivo. Imagine o poder espiritual de quitar essa dívida. E essa dívida nunca foi com o diabo. Porque quem peca não contraria o diabo. Pelo contrário, quem vive pecando o satisfaz. Então não teria dívida. Pelo contrário, estaria quite. A dívida sempre foi com Deus, que teve a sua santidade ferida. Que desde Gênesis 6, Deus olhou para a maldade do ser humano. Em Gênesis 6, Deus olhou para a maldade da humanidade. Diz assim, Gênesis 6:6, e Deus se arrependeu de ter feito o homem, e isso lhe cortou, lhe pesou no coração. É quando Deus manda o dilúvio, porque o nível de maldade da humanidade estava tanta, e Deus manda o dilúvio e só sobram 8, e de Noé em diante Deus dá seguimento à linhagem do seu povo. Mas foi do agrado de Deus que ele ficasse enfermo por causa das nossas transgressões. Porque Deus sabia, Jesus sabia, e falou desde o início aos seus discípulos, que ele iria ressuscitar. Então a morte não seria um problema, pois ele venceria a morte. E a Bíblia diz que Deus ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo. Ele morreu e ficou 3 dias no túmulo. E nesses 3 dias em que ele estava no túmulo, ele estava ali pelos meus e seus pecados e foi humilhado. Mas Pedro também vai escrever que nesse momento ele foi nas profundezas do inferno pegar a chave da morte. Nesse intervalo de tempo, houve sim, não uma guerra espiritual, mas uma conquista espiritual. Porque o Filho de Deus agora estaria vencendo a morte.
E num domingo de manhã como esse, num sol lindo como está hoje de manhã, aquele túmulo em Israel, em Jerusalém, estava vazio. Estava vazio quando a mãe de Jesus, a sua irmã e outras seguidoras de Jesus foram ao túmulo. Havia 2 anjos na cabeceira da pedra que diziam: ele não está aqui, porque vocês procuram dentre os mortos aquele que vive. Você não precisa estar no meio dos mortos, nem procurá-lo no meio dos mortos. Ele está vivo e Ele está aqui nesta manhã. Ele ressuscitou e Ele está entre nós. Foi da vontade do Senhor que Ele sofresse pelas nossas transgressões. Mas depois de Deus ver o fruto do seu trabalho, diz Isaías, no verso 11, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e da sua alma e ficará satisfeito. E eu creio que Jesus está satisfeito conosco nesta manhã. Não porque somos alguma coisa, nem pelos nossos méritos, mas Ele está satisfeito com a vida em CP nesta manhã e com todas as igrejas reunidas que estão adorando pela sua ressurreição. O penoso trabalho, Deus viu o penoso trabalho, Deus viu lá na frente, pois Deus é atemporal. E Isaías vai dizer: Ele verá o fruto do penoso ou do seu penoso trabalho, do penoso trabalho da sua alma, ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nada nem ninguém tem o poder de te condenar mais. Sim, isso é uma mensagem de consolo para você nessa manhã, para entender que nem, olha, presta atenção, nem os teus pecados têm o poder de te condenar. Olha que coisa. Até esse direito Jesus tomou na cruz. Então, se até os nossos pecados não têm mais o poder de nos condenar, todo o poder pertence a Ele. Por isso que é a Ele que devemos perdão. Por isso que é a Ele que devemos arrependimento. Porque ao ver o fruto do seu penoso trabalho, Ele ficaria satisfeito. Isso estaria se referindo a Deus. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos. E nós temos a alegria e o privilégio nesta manhã de sermos e de cantarmos: eu creio na justificação pela fé. Você crê? A justificação pela fé é um dos pontos importantes da fé cristã. É eu entender que eu fui justificado sem merecer. Alguém assumiu, alguém pagou essa fiança, alguém assumiu essa sentença, alguém me rendeu, alguém ficou em meu lugar, alguém me declarou justo. Mas o diabo está do outro lado, que ele é o acusador, apontando os nossos pecados e as nossas transgressões. E do lado de cá, sabe o que é que tem? Diante do tribunal de Deus, um miserável mortal como eu e você. Tem gente que não gosta quando eu falo que somos miseráveis, não, que eu estou ofendendo, né? Tem gente que é melhor do que um miserável. Tem gente que se acha melhor do que um miserável pecador. Mas eu prefiro me enxergar como um miserável pecador, sabe por quê? Porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Porque Ele resiste aos soberbos e concede graça aos humildes. Porque o fariseu estava assim: eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E o publicano estava lá no canto, não podia nem ficar no meio do templo. Isso é uma parábola que Jesus contou. Batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador. Aí Jesus perguntou para eles: quem vocês acham que foi justificado para casa? O que fazia tudo certinho ou o que reconheceu o seu estado miserável? Claro que foi o publicano. O outro fazia tudo certinho. O que tinha de errado com ele? O que tinha de errado? Cumprir toda a lei de Moisés. O que tinha de errado? Dar o dízimo. Tem que dar mesmo. O que tinha de errado? Jejuar 2 vezes na semana. Estou precisando jejuar até 7. Mas Jesus não. Jesus disse que quem foi justificado para casa foi aquele que disse assim: olha, nem sequer levantava os olhos aos céus e dizia:
tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Sabe quando você tem certeza que foi justificado por Jesus? Quando você entende que se Ele não tivesse declarado justo, jamais você seria justificado. Esse é o efeito da ressurreição de Jesus. Quando Jesus vence a morte, Ele justifica todos que creem em seu nome dos seus pecados. E Ele está dizendo assim, outro exemplo aqui de pai. O filho fez algo errado, mas se o vizinho estiver repreendendo o seu filho, se você vê alguém repreendendo o seu filho, a primeira coisa que você vai dizer, deixa que eu resolvo, né? Deixa que eu resolvo. Eu vou resolver. Não, eu resolvo, porque é meu filho. Quando Satanás tenta nos acusar dos nossos pecados, Jesus está dizendo assim, olha, eu resolvo. É comigo. Deixa comigo. Porque Ele nos declarou justos. A ressurreição de Jesus nos deu o poder, a prerrogativa de sermos chamados filhos de Deus. Satanás não tem gerência sobre a minha e a sua vida, e nem pode ter. Nem o pecado, nada e nem ninguém. Porque alguém nos declarou justos, pagou a nossa fiança, comprou nossos pecados, e a Ele devemos arrependimento, a Ele devemos perdão, pedido de perdão, arrependimento, contrição, quebrantamento, porque foi pelos nossos pecados que Ele foi morto, mas pelo poder de Deus que Ele ressuscitou. E nesta manhã nós cantamos, nos alegramos. À noite iremos cantar a ressurreição do nosso Salvador. Que Deus te abençoe, que essa mensagem fique em seu coração, que você viva a sua vida sempre pensando nisso, de que não só foram lá os romanos, os judeus, mas foram os nossos pecados que matou Jesus. Isso deveria nos comover mais um pouco, nos entristecer mais um pouco, mas ao mesmo tempo não tem como ficar triste nessa manhã, diante da certeza de que Ele ressuscitou, diante da certeza que Ele está em nosso meio, diante da certeza que Ele nos justificou, e diante da certeza que se tudo se cumpriu até aqui, então a promessa que Ele nos deixou de que vai voltar, então Ele vai voltar. Ele prometeu morrer e morreu. Ele prometeu ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra e ficou. Ele prometeu ressuscitar e ressuscitou. Ele prometeu o seu Espírito Santo e Ele nos deu o seu Espírito Santo. E a última promessa que ainda não se cumpriu e que nós aguardamos é que Ele irá voltar para buscar a sua igreja. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu não quero só cantar a tua ressurreição, eu quero ver a tua face, Senhor. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos nesse momento participar da mesa da